Olá, amigos. Hoje é terça-feira, dia 18 de agosto de 2020 e vamos conversar um pouco sobre Petros, sobre o Plano Petros 3, que muita gente tem feito perguntas sobre esse plano. E antes de entrar exatamente nesse tema, eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que eu julgo ser muito, mas muito importante. Este canal se dedica exclusivamente a trazer notícias da Petros, da AMS e de problemas relacionados a temas que interessam a todos os petroleiros aposentados ou da ativa que que recebam aposentadoria pela Petros ou que estão utilizando o plano de saúde da AMS. Entretanto, é preciso lembrar uma coisa: eu não tenho expertise para falar tudo que vocês talvez gostariam de ouvir sobre Petros e tampouco sobre a AMS. Nos últimos 3 anos eu tenho me dedicado muito, junto com muitos outros colegas, a esse tema, porque aconteceu imediatamente após a minha aposentadoria, e quando eu esperava gozar da aposentadoria, veio aquele cacete chamado Plano Petros, ou melhor, Déficit 2015, e trouxe toda essa sorte de turbulência para todos nós. Agora, temos todos nós também grande culpa em isso ter acontecido, porque provavelmente, assim como eu fiz, muitos fizeram, nós deixamos tudo na mão dos nossos conselheiros, na mão dos nossos sindicalistas e nos afastamos e cuidamos da nossa vida particular. Não acompanhamos, como deveríamos ter acompanhado, 100% ou pelo menos 70% daquelas questões que nos dizem interesse imediato. E por conta disso eu quero te recomendar: se você é associado da AMBEP, da AEPET, ou é sindicalizado de qualquer Sindipetro, ou você já está inscrito nas páginas da FUP, da FNP, dos Marítimos, ou na página da Petros, que você provavelmente tem mais acesso do que nas outras, você também deve visitar de uma forma rotineira as páginas da AMBEP, da AEPET, da APAP, da GDPAP, da ESAP, se você for um funcionário da Petros, a página da Petros, com certeza, as páginas da Petrobras, em particular a página da AMS, e ler questões, se aprofundar um pouco mais naquilo que diz respeito ao plano de saúde e as questões de aposentadoria que nós temos com a Petros. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, alguns colegas que fazem comentários aqui no canal dizem assim: você enrola, fala muito, se perde muito, é muito prolixo. Outros dão os parabéns, batem palmas, pedem mais informações. Graças a Deus é a maioria. Só que no universo de aproximadamente 12 mil pessoas que veem os nossos vídeos, tem gente que conhece muito, tem gente que conhece muito pouco, tem gente que conhece mais ou menos, e tem gente que poderia conhecer, mas não conhece, porque não participou, não está atualizado com o que é publicado na página oficial da Petros, da Petrobras, da AMBEP, da AEPET, dessas associações todas. Eu recomendo expressamente que vocês procurem e leiam o que está escrito na página oficial de cada uma
dessas entidades, em particular da Petros e da AMS, mas também da ANBEP e da AEPET. Todas elas trazem informações que são do nosso interesse. O artigo que eu vou compartilhar com vocês agora é de um conselheiro eleito da Petrobras, não nesta última eleição, na eleição anterior, Ronaldo Tedesco, uma pessoa que eu conheço pessoalmente, confio muito, que está sofrendo uma pressão enorme de algumas entidades assim que não são essas que eu mencionei, são entidades do estado da Bahia, muito mau caratismo, é um grupo lá de Campinas, que não conhecem o trabalho que esse colega, que trabalha ainda, faz turno na Petrobras e também é conselheiro eleito da Petrobras, Ronaldo Tedesco, que eu tenho o prazer de conhecer e de entender que ele trabalha para toda a coletividade e não em proveito próprio. Muito pelo contrário, ele se esforça diuturnamente para que todos saibamos o que está acontecendo na Petros. Assim também fazem os novos conselheiros eleitos, o Norton e o Cashel, José Roberto Cashel. Eles, inclusive, têm um site na internet que eu recomendo que vocês também acompanhem, Renova Petros. Está lá, todo dia tem uma matéria nova sobre a Petros, sobre a Petrobras, sobre o que está acontecendo, principalmente com o mandato que eles têm como conselheiros da Petros. Então, não se esqueça, visite também o blog dos conselheiros da Petros, tanto os conselheiros antigos quanto os novos conselheiros. Eles todos têm blog, então você procura pelo nome de cada um, né, e você vai encontrar, talvez inclusive no próprio site da Petros tem o blog dos conselheiros. Eu procurei e não achei, mas posso ter procurado de forma errada. Mas eu recomendo expressamente que vocês leiam o que os conselheiros publicam e cobrem, quando for o caso, no próprio site deles, questões relacionadas a questões da Petros, porque os conselheiros, como todos sabemos, são da Petros. E, particularmente, o site do José Roberto Cashel e do Erval Filho, que, desde que foram eleitos, estão fazendo uma contribuição muito boa, muito intensa, e eu recomendo que não só visitarem o site, mas se inscreverem e lerem tudo o que é postado, pois é uma informação de quem está no dia a dia da Petros. E é da Petros, é do PP3 que vamos conversar agora sobre um artigo publicado na AEPET. A AEPET também você pode acessar na internet sem a necessidade de se associar, e você vai encontrar não só esse artigo do Ronaldo Tedesco, mas do Paulo Brandão, de outros conselheiros, e não faz diferença se você gosta ou não. O que interessa para você e para mim é o que eles têm para informar. Se você não concorda, você vai lá e diz por que não concorda, né? Nós não somos obrigados a concordar, e essa visita a esses sites todos tem essa fundamental importância, te dá informação para você formar a sua opinião, que é a opinião que importa, e não a opinião, eventualmente, de um mal-entendido ou de uma pessoa com intenções que não sabemos a que se prestam. E o Ronaldo Tedesco, em julho, no dia 3 de julho, já faz tempo, já faz mais de um mês, publicou esse artigo no site da AEPET, e esse artigo foi republicado agora. E ele vem muito a calhar, pois se refere à implantação eventual, né, ou talvez concreta, do Plano Petros 3. E começa assim o Tedesco, tá? O Ronaldo Tedesco, agradeço antecipadamente por ter publicado este artigo, e estamos dando ampla divulgação para que todos conheçam
E se quiserem conhecer com detalhe, é só ir lá no site da ANBEP, na página oficial da EPET, aliás, e o artigo inteiro está lá. Para além de uma solução, como foi alardeada pela própria Petrobras e a Petros, na primeira vez em que foi divulgada a iniciativa de sua criação, desde já quero informar a todos que o PP3 pode ser uma ameaça à liquidez do PPSP. Por esse motivo, deveremos combater o PP3 pelo bem da saúde financeira do nosso plano. Qual plano se refere ao Tedesco? O PPSP, repactuados e não repactuados. Continua Tedesco, é prerrogativa da patrocinadora, ou seja, Petrobras, a implantação de um novo plano. No entanto, essa iniciativa não pode prejudicar o plano de origem e a Petros. Como administradora do PPSP, tem a obrigação de protegê-lo. Ou seja, não podemos deixar que a Petros faça também o que bem entender, só e somente porque a Petrobras lhe exige. E aí entram os nossos conselheiros, os 3 conselheiros eleitos, que devem se expressar e manifestar-se contrário a essa possibilidade e tem que garantir que nenhum prejuízo, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo, será imputado principalmente a solvência do plano Petros 1. Essa responsabilidade, diz o Tedesco, não é somente do Conselho Deliberativo, como também é da diretoria executiva da Fundação. A diretoria também tem esta responsabilidade, não tem exclusivamente a responsabilidade de atender o que é mandado fazer pela Petrobras. Afinal de contas, a Petros não é um subproduto ou um braço da Petrobras, é uma entidade gerida meio a meia por patrocinados e patrocinadoras. Não foi o que se viu num primeiro momento. Infelizmente, quando o PP3 foi aprovado de forma assodada, o Ronaldo Tedesco se refere àquele de 2019, do início, no finalzinho de 2019, com a utilização do voto de qualidade do presidente do Conselho Deliberativo, que é indicado pela Petrobras. Felizmente, coube a Previc fazer uma série de exigências que deverão ser atendidas pela Petros para que o plano Petros 3 volte a ser apreciado pelo Conselho Deliberativo da Fundação. No entanto, esse texto não irá tratar disso, mas somente dos aspectos considerados por muito como pontos positivos do plano Petros 3 da proposta, né? Que levam os participantes a acreditar que esse plano, o plano Petros 3, possa ser uma alternativa viável para se livrarem do chamado risco Petros. Essa crença se soma a outras que possam eles mesmos administrarem os seus recursos ou uma operadora financeira que lhes permita menor influência política e menores riscos. Esse é o enfoque do artigo. Ou seja, achar que, se livrando dos riscos políticos e da ingerência da Petrobras na Petros e que você mesmo possa fazer uma gestão melhor do seu dinheiro, é algo que deve ser muito bem avaliado, pensado, repensado, estudado, analisado por você antes de você tomar qualquer decisão a respeito de migrar ou não para o plano Petros 3 e desde o início vimos que não é algo que seja recomendável por inserir e ensejar uma série de riscos as quais você não está isento hoje, mas que serão aumentados, visto que só você vai responder por esses riscos. E vamos ao primeiro risco que o Tedesco identifica, como sendo aquele que talvez te mova a mudar de plano, o risco Petros.
Basicamente, o risco Petros é concentrado, na opinião desses participantes, na possibilidade de novos déficits em função da má administração dos recursos financeiros da Fundação, na possibilidade de novos déficits e em função de equívocos no dimensionamento do passivo atuarial, compromissos atuais e futuros do plano, ou ainda provocados pelo mutualismo intrínseco dos planos de modalidade de benefício definido, nas influências políticas indevidas na condução dos investimentos e na gestão da fundação, na falta de controle sobre a gestão da fundação. Então, temos 3 riscos palpáveis: influências políticas, influência da Petrobras e má gestão da própria fundação. À exceção do risco atuarial, e ainda tem um risco atuarial, à exceção do risco atuarial, todos os demais riscos estarão em algum grau presentes em outros planos de previdências que não sejam na modalidade de benefício definido, que é o benefício definido do plano Petros 1. O plano BD, o PPSP é um plano de benefício definido. Não sendo dessa modalidade, com a inexistência do mutualismo, o risco atuarial é trocado pelo risco da longevidade, tanto nos planos de modalidade de contribuição definida, CV, ou contribuição variável, CV. O que significa o risco da longevidade? Quanto mais tempo você viver, menor será o que você irá receber no plano CV ou no plano CD, diferente do BD, onde o seu benefício é vitalício, mas tem, eventualmente, aqueles outros riscos. O risco da longevidade ficou conhecido pela história do magnata Jorginho Guine, que planejou gastar até o seu último centavo numa vida de prazeres, mas viveu mais do que esperava. Assim, os últimos anos da sua vida, sem um tostão, teve que sobreviver à custa de amigos e doações. Todo mundo conhece essa história. A longevidade é um risco grave, dependendo do ponto de vista, né? No caso da aposentadoria, na medida em que na fase laboral de nossas vidas que temos a possibilidade de acumular recursos financeiros para que na fase não laboral possamos desfrutar. Essa previdência é a essência do processo que nos trouxe a ser participantes da Petros. A maioria de nós, de uma forma instintiva ou inconsciente, sabia que, quando ficasse mais velho, certamente iria precisar de mais recursos. É da nossa natureza, da natureza do ser humano. Mas é claro que tem gente que também não pensa nessas questões. Vamos continuar com a análise do Tedesco. O próximo item que o Tedesco aborda é: não existe blindagem contra déficit. Obviamente, não há como blindar a fundação e os planos administrados quanto à possibilidade de ocorrências de futuros déficits. No caso dos planos de modalidade BD, os déficits se apresentam a todos nós na forma de plano de equacionamento que nos irritam e nos deixam intranquilos. Nos planos da modalidade CD ou CV, os déficits não dão origem a planos de equacionamento, mas se apresentam da mesma forma, diminuindo os benefícios a serem recebidos na fase assistida. Como é que é isso, Ângelo? É simples. Você começa com uma poupança de 1 milhão, por exemplo, 1,5 milhão, e você vai começar a fazer retiradas daquele 1,5 milhão mensais. Você fará a retirada que você combinar com a Petros. E se o investimento que a Petros fizer ao longo do ano não tiver um rendimento superior ao que você retirou, naturalmente aquele seu 1,5 milhão, aquele seu 1 milhão, será
reduzido de todos os valores que você retirou. E aí começa aquela contagem para trás, fazendo que o teu valor inicial de poupança, a cada ano que passa, começa a ficar reduzido até se esgotarem todos os recursos que você levou para aquele seu plano. Mas existe essa possibilidade concreta? Sim, depende de quanto você vai tirar e depende da forma que você escolher para receber e depende principalmente dos resultados financeiros da aplicação. E no plano PP3, se você vier a optar por ele, todos os riscos serão de exclusiva responsabilidade sua. Não haverá ninguém para dividir com você qualquer tipo de prejuízo. Continua aqui a explicação do Tedesco. Os processos internos robustos e controles adequados de governança são elementos indispensáveis para ambos os desafios, tanto nos investimentos quanto no passivo atuarial. A Petro está investindo muito e está melhorando e tornando esses processos realmente como desejamos. Portanto, essa particular informação não está escrita no artigo do Tedesco, é só uma apreciação minha. Portanto, continua Tedesco, a decisão desses participantes deve levar em conta alguns argumentos importantes. Como dissemos, os riscos se aplicam também na decisão de sair do PPSP e ir em direção a outro plano. Se não, vejamos. Como já temos 22 minutos, tá? Eu te convido a assistir o próximo vídeo. Vai ser 1, 2, 3, tantos vídeos quantos forem necessários para a gente esgotar esse artigo do Tedesco. E eu entendo que vale muito a pena você assistir na íntegra para você formar a sua opinião e ter melhor condição de optar ou não pelo PP3. Em princípio, nós entendemos que você deve permanecer no plano em que você está. Mas é claro e óbvio que a partir das informações e do seu juízo, você poderá concluir que você pode fazer uma outra escolha. Te vejo no próximo vídeo. Até já!